Olá pessoal, boa noite. Aqui Nelson Oliveira, gestor de conteúdo do Bibliovagas. Começando a minha primeira live de 2026. E já vou chamar meu parceiro aqui, Pablo Soledade, para entrar. Deixa eu só ver aqui que faz tempo que não faço. Ah, tá aqui. Tá entrando já. Guardar um pouquinho. Essas tecnologias sempre demoram. Opa, E aí, funcionou. pessoal, tudo jóia? Deixa eu botar aqui a câmera, me posicionar melhor, né? E aí, Nelson? Tudo Boa noite. tranquilo? Tudo Tudo bom. maravilha, cara. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo aí. Vamos falar sobre inteligência artificial, né, Nelson? Pois é. Automação de IA. Cara, o debate está cada dia mais. Eu e o Pablo aqui somos parceiros de longa data, né? E a gente começou a falar em 2025 ainda, né? Qual que tema que nós vamos trabalhar para 2026? O que É, vai estar na mente das pessoas, né? E a gente falou IA e a gente vê que cada vez mais é o assunto que está em sim, todas as bocas, em todas as lives, né? verdade, Porque cara. virou uma realidade, né? Sim, sim, com Não, certeza, com certeza. É uma realidade e que os profissionais da informação precisam imediatamente. Eu vou dizer assim, ontem a gente estava tendo até uma live com o Alisson, a gente falando sobre essa necessidade de uma proatividade maior do profissional da informação, né? Que é o primeiro passo, é realmente a pessoa querer aprender, né, Nelson? É a pessoa se prontificar para poder se disponibilizar realmente para poder obter conhecimento e quebrar um pouco também algumas barreiras, algumas crenças que acabam limitando no uso da inteligência artificial, né? Acaba uma resistência, às vezes, muito grande, seja porque ou tem medo disso, ou acha que não vai conseguir, ou não entendeu ainda muito bem o propósito e as possibilidades que a inteligência artificial trazem. uma coisa que eu digo assim é que a inteligência artificial, a IA, né, veio para ficar e não adianta tu querer lutar contra ela, né? Tu Sim, até, tu até pode não aderir, tu até pode não usar, mas isso só vai ser ruim para ti profissionalmente, né? exato. É aquela coisa assim que não tem vantagem de tu não usar, né? É, Se a gente, exatamente. É. a gente pensa Agora, em o outra como coisa que usar, lá, né? é, Ter que usar, assim, cara, é um ganho de produtividade grande. É, você consegue realmente utilizar melhor seu tempo para determinadas coisas. As tarefas muito manuais, operacionais, que demoram muito a ser feitas, isso eu estou colocando em situações relacionadas à nossa área de atuação, seja biblioteconomia, seja arquivologia, tem várias funcionalidades, várias atividades e ações que podemos utilizar a inteligência artificial. Agora, é claro que a gente tem a questão ética, de princípios, a gente não está falando em substituir os trabalhos, especialmente intelectuais, especialmente que denotam uma análise humana, porque aí a gente começa a cair em riscos relacionados à ética, relacionados realmente a uma falta de maturidade para, digamos assim, a gente utilizar essas ferramentas, esses recursos, realmente para o bem, né? Esse é um ponto que é importante a gente discutir. e o que eu digo é assim, que tu até pode não usar a IA, mas a tua empresa vai usar, os teus Sim, colegas vão usar, e os teus concorrentes vão usar.
Então, não tem vantagem de não utilizar, né? Tu não Sim, cria um diferencial, tu não vai ser um profissional melhor se tu não usar. é, Não quer dizer, exatamente. não quer dizer O que tu vai como ficar usar pior, que né? exato, Mas exato. é um recurso que tu vai poder utilizar. É uma ferramenta que vai te ajudar, né? Não Exatamente. teria, o Aí, pessoal que está entrando aí, o que pensa aí, pode colocar nos comentários se já utiliza alguma IA, se gosta de alguma, se tem alguma preferência por IA, ou o que ela gostaria que a IA fizesse, né? Quem está aí perfeito. nos assistindo aí, a Carol Bise, Lina Martinez, Raimundo Batista aí, quem está nos assistindo aí pode colocar, pode nos ajudar no debate, né? E colocar o que eles estão esperando da IA, o que eles desejam da IA. Outro ponto aqui que eu queria colocar, que aconteceu nessa nossa experiência profissional, eu e o Pablo, acho que foi uma ficha catalográfica que tu fez por IA, né, Pablo? Sim, sim. Aham, aham. Então o Pablo pegou uma IA, É, estava elaborando um livro, né? Já lançamos o livro, né? O livro já exato. foi lançado, está no mercado. E o Pablo disse: vou te ajudar, Nelson. Vou pegar aqui uma. Aham, Vou usar uma IA para fazer ficha catalográfica. E sim, aí ela fez. E aí o que eu demonstrei depois para o Pablo, assim, que tinha erros, né? Erros sim, por quê? Porque na nossa área, né, na minha área, na área da biblioteconomia, nós trabalhamos muito com normas, com padrões, com os códigos. E isso é uma coisa que a IA pode auxiliar, pode facilitar. Então, todo trabalho que é muito repetitivo, que é muito estabelecido em padrões, que tu tem um código, tu tem um parâmetro que tu vai analisar para criar, é atividades que tu pode transferir para uma IA ou para uma RPA, né? sim. Uhum. Um processo de automação, como é que fica em português? Uma rotina de processamento automatizado, né? Sim. Botando. Uhum. Então, tem várias atividades da biblioteconomia que se prestam a se usar a IA e a fazer processos automatizados. O que acontece? Ele não vai substituir o técnico, o bibliotecário, o arquivista. Por quê? Porque cada acervo, cada livro tem uma decisão, tem um processo decisório teu, que a IA não vai poder abarcar todos os aspectos daquilo. Então, vai ser um auxílio, vai tornar o trabalho mais ágil, mais Sim. rápido, mas tu dá um primeiro tratamento, né? Tu faz um primeiro uso e depois tu vai precisar do profissional técnico para Sim. refinar. Porque a IA não consegue analisar as perspectivas e as necessidades de uma instituição, né? Aham. Eu sempre brinco para o pessoal aqui que está assistindo, que for bibliotecário, né? Se a gente pegar um livro do Piaget, que é um livro de pedagogia, se a gente for classificar o livro, na CDU o código vai ser 37. Então, se a gente for fazer uma classificação de um livro para o IA, ela provavelmente vai dar o código 37 para a CDU. Uhum. Agora, se eu estou classificando um livro numa biblioteca de pedagogia que tem o curso de pedagogia, eu não posso todos os livros colocar 37, porque eu vou ter Uhum. 1.000, 2.000 livros com 37. Então, tu Uhum. precisa fazer a extensão. Ó, o Raimundo está falando aí, ó. Ah, é, se pode, eu já vou te responder, Raimundo. Deixa eu só terminar aqui os raciocínios, já respondo o Raimundo. Então, a IA ajuda na classificação, mas ela não sabe a característica da tua biblioteca, do teu acervo. Então, Sim. tu vai precisar ampliar essa classificação, porque senão todo o acervo vai ficar o 37. E isso é uma coisa que, claro, tu pode treinar a IA, né? Mas é um processo, não é uma resposta pronta e simples para tudo. Não sei se na arquivologia teria algum exemplo assim que tu poderia citar também, Pablo. Ah, cara, assim, tem alguns casos.
só trabalhando nessa perspectiva, que eu acho que a gente aí alinha bem, é o que você falou, que tem muito a ver com a curadoria, né? Também é um outro ponto que a gente pode fortalecer a participação dos profissionais, tanto arquivistas quanto bibliotecários, como curadores. Eu acho que é um tipo de área que assim está em franca expansão, e com o uso da inteligência artificial nós temos essa perspectiva da curadoria. Sobre esse exemplo, Nelson, e aí depois você responde o Raimundo, que é uma questão também interessante que ele traz, eu tive recentemente fazendo uma consultoria para um cliente. Ele está fazendo algumas experimentações de inteligência artificial e tal, e uma delas, ele estava fazendo ali a extração dos dados e pedindo a IA que determinasse a data de temporalidade daquele documento. Ou seja, a partir dessa data de produção documental, você define se esse documento, o tempo de guarda que ele deve ter, né? Se uma destinação final é permanente, se ele tem 15, 20 anos, e a partir disso você define se ele vai ser eliminado ou não, né? E o tempo que ele vai ser eliminado. Então, ele estava usando o IA para poder pegar essas informações e, de forma automática, definir. Só que aí nós temos uma situação bem peculiar na arquivologia, que nem sempre o documento ele é eliminado a partir da data da produção documental. A produção documental é um dos elementos, mas, por exemplo, um prontuário do paciente só pode ser eliminado após 20 anos do último atendimento. Um documento de uma prefeitura, às vezes financeiro, só pode ser eliminado a partir da aprovação do Tribunal de Contas, né? Então, aí começa a ter algumas nuances, um dossiê acadêmico, após a conclusão desse aluno, uma aposentadoria também, né? Um documento, um dossiê de funcionário. Então, assim, existem questões que precisam ser interpretadas. Claro que você vai podendo, aos poucos, ir treinando a inteligência artificial para ir construindo, mas é preciso ter bastante cuidado com definições, tá? Muito estanques, porque se você não tiver a presença de um profissional de arquivologia que identifique esse contexto, que analise, tudo bem, esse prontuário do paciente, ele tem, sei lá, 100 anos, então, legalmente falando, poderia ser eliminado, mas existem questões históricas, né? Questões subjetivas que também precisam ser abordadas para uma definição de destinação final. Bem esse teu exemplo aí, um dos grupos de WhatsApp que eu participo, uma colega colocou bem esse ponto aí. Se ela podia eliminar o material de uma... Não é prestação de conta, como é que chama aquilo do... Nota fiscal? Prestação, sim. É uma prestação de conta de uma instituição, mas que tinha sido apontado pendências no Tribunal de Contas. Então, se ela podia digitalizar aquele documento e eliminar, apesar de ter esse apontamento do Tribunal de Contas, que tinha que fazer algumas coisas. Então, o correto é esse material que ainda está em discussão no Tribunal de Contas, esse tem que ser preservado, né? Mas é uma coisa pontual que é difícil tu colocar todas essas previsões de ações em cima do IA. É possível, mas uma coisa que as pessoas precisam entender, que a inteligência artificial, ela não é inteligente por si só. Ela não pega a imagem do documento e adivinha o que é, e adivinha a tabela de temporalidade. Tudo isso tem que ser informado a ela. Então, tem que ter alguém especialista no assunto, especialista na documentação, que vai alimentar a IA para que ela consiga dar resposta. Então, é claro que pode-se desenvolver uma IA para arquivologia, pode-se criar uma IA para biblioteconomia, mas tem que ter o profissional analisando se foi corretamente alimentado ou se aquela situação que ele foi alimentado serve para ele. Porque senão vai dar erro e vai dar problema. Sim, perfeito.
Olha, Agora, tem duas perguntas aí, a do Raimundo. Você responde a do Raimundo, depois eu respondo a do André. tá, eu vou responder aqui do Raimundo agora. Deixa eu já aqui pegar um livro aqui. Então, Raimundo, o Raimundo perguntou como que uma IA poderia auxiliar na organização de uma biblioteca pessoal. Então, uma coisa que facilitaria a vida da IA é uma IA que lesse o código de barras, tá? Eu acho que a partir de 2000, anos 2000 mais ou menos, todos os livros já saem com código de barra. E esse código de barra tem uma base de dados, tanto no Brasil quanto internacional, que traz as informações mais, as principais no livro, né? Autor, título, edição, número de página, nome do ilustrador, as coisas básicas, tá? Então, uma IA que conseguisse ler o código de barra e ter acesso a esse banco de dados, tem um banco de dados SBM nacional no Brasil e internacional, ele já poderia preencher a maioria dos campos. Na Câmara Brasileira do Livro, que detém o ISBN, quando a gente cadastra um livro, a gente já cadastra alguns assuntos. Mas assunto é um descritor, é um termo que cada biblioteca usa os seus termos de acordo com se é uma biblioteca universitária, se é uma biblioteca pública. Tu cria os termos de acordo com o público que tu atende. Mas vai ajudar, porque vai ter os assuntos gerais do livro. Então, é possível programar IAs para... eu acho mais fácil, mais viável pelo ISBN, porque tem mais informações. Mas ela poderia pegar pelo título do livro, né? Então, tu pega o título do livro, só que aí vai ter menos informações, né? Vai ter autor, título e editora, né? O código de barra traria mais informações. Mas é possível, sim, criar, como é que se diz? Ensinar uma IA a capturar as informações de um livro e aí ela pode jogar isso para um banco de dados ou para um aplicativo, né? Que a IA tem essa possibilidade, né? Ela lê o dado, monta um banco de dados e esse banco de dados vai ser lido por um aplicativo que pode ser desenvolvido por IA também. Perfeito, Nelson. Bom você trazer isso. O André perguntou aqui, é uma pergunta assim que foge um pouco da temática de hoje, né, do nosso evento de IA, mas eu vou responder rapidamente para ele sobre a eliminação dos prontuários assistenciais e até vou relacionar isso também um pouco com a inteligência artificial, que é um tema que a gente vai tratar, pessoal, no Bíblia Online, tá? Essa live aqui, ela tem como propósito a gente também estar lançando aí o nosso evento, o evento da Escola GDI em parceria com o Bíblia Vagas. Então, vocês que não se inscreveram ainda, o evento é gratuito, é só vocês irem aí em alguma publicação do Nelson, no Bibliovagas, ou alguma publicação nossa aqui no Instituto GDI. Sobre prontuário, André, cara, assim, existe um rito, tá? Existe uma dinâmica que precisa ser seguida, então é importante você verificar isso. É sim necessário o diretor da instituição, é necessário uma publicação, se for um hospital público, uma publicação em diário oficial, um prazo de aguardar algum tipo de questionamento. Então existe um rito, se você quiser conversar depois comigo sobre isso, manda uma mensagem para mim lá no direct, tá? Que eu tiro que eu respondo, que eu converso com você com o maior prazer, tá bom? Manda uma mensagem para mim no direct. E a Fábio está falando aqui, ó, que percebemos como é necessário nós nos atualizarmos. Exatamente, esse é o momento, e é por isso que a gente está aqui, né, Nelson, agora, e por isso que a gente vai fazer o evento Bíblia Online. Esse é um dos motivos que a gente estamos pensando, elaborando o evento, que realmente não dá para ficar para trás. Eu costumo brincar que a gente está naquele ponto. O Pablo, como é mais velho, deve ter vivido isso, do momento que foi introduzido o computador nos trabalhos.
É Eu verdade. lembro naquela época, tinha gente que era contra o computador. Não, que vai Sim. roubar trabalho, que vai atrapalhar. Ele, ele não é tão bom quanto eu faço coisa melhor. Para vocês terem uma ideia, meu pai trabalhava com folha de pagamento, né? Ele Aham, elaborava folha de pagamento da empresa. É claro que se aposentou antes da aham. modernidade, mas ele continuava fechando as folhas de pagamento à mão, assim, fazendo cálculo e coisa, e tinha que dar o resultado zero no final dos receita e despesa. Ele se aposentou, acho que em 85, 86. Então já Aham. existiam alguns sistemas automatizados, mas ele, da turma dele, ele foi o que brigou até o final, que não gostava de computador. Então, Aham. a gente está naquele momento que tu pode ser contra. Só contra a IA porque gasta muita água, porque isso, porque aquilo. Sim. Sou contra porque é uma coisa estrangeira. Tu até Uhum. pode ser contra, mas tu está perdendo o momento que depois tu vai ficar para trás. É. Entende? Eu, Concordo, Nelson, plenamente. Uma coisa é você ser crítico, né? Você trabalhar essa questão da criticidade em relação à inteligência artificial, os recursos naturais, as fontes que não são renováveis, o uso de água, a gente estava falando sobre isso também ontem, petróleo, né? Questões que a gente está visualizando que a nossa evolução humana é uma evolução de uma sociedade consumista e capitalista também ao mesmo tempo. Então, de fato, a gente tem que se preocupar com isso, tem que fazer o debate, tem que ser protagonista, o que não significa dizer que a gente está freando uma evolução, mas a gente está, na verdade, o propósito e a importância do profissional da informação é que ele esteja participando desse debate, que de fato ele seja partícipe de uma construção de inteligência artificial, inteligências artificiais, que venham realmente a colaborar com esse avanço da nossa evolução humana. Eu acho que é por aí. e uma coisa assim que eu tento explicar para as pessoas, né, que agora a inteligência artificial chegou num ponto que ela não mais vai voltar atrás, ela não vai terminar. Por quê? Porque ela chegou naquele momento que massificou, que está na mão do usuário final, que foi o que Sim, aconteceu com a informática. A informática, quando começou, no meu tempo de faculdade, a cadeira de computação que a gente fazia, tu só conseguia usar no supercomputador da universidade. Então era a época do cartãozinho perfurado que tu fazia ali, e no Brasil deveria existir, sei lá, 10, 12 computadores. uhum. Só grandes empresas tinham. Então, tu usava a computação em coisas muito específicas, Sim, muito sim. grande volumes de dados assim que tu utilizava. Uhum. A partir do momento que foi lançado o computador de mesa, o notebook, que a pessoa pôde comprar o seu computador para sua casa, para sua pequena empresa, massificou e não teve volta atrás. A IA é a Sim, mesma coisa. A IA é um conceito, é uma forma de construção de instruções que existe há 40, 50 anos. Não uhum. surgiu agora, não foi uma coisa que foi inventada em 2024, 2025. O que aconteceu é que ela massificou de tal forma que hoje em dia deve existir, sei lá, 20, 30 IAs, que tu tem ela no celular. Sim, Tu tem aqui no WhatsApp, tu tem IA, no Google, tu tem o Gemini. Então, é, qualquer pessoa consegue utilizar e consegue utilizar de forma gratuita. É claro é. que a paga vai ter mais recursos, vai ter mais refinamento, mais coisa, mas quando toda a tecnologia, né, chega no usuário final, quando o teu filho, teu neto, teu filho Sim. pode mexer com a IA e pode te ensinar a usar o IA, não adianta mais tu querer achar que tu pode ficar longe dela. Ela chegou e é uma realidade. Não, não, não tem como fugir disso agora. Não tem, não tem. A IA chega num momento e, assim, evolui de uma forma
e não tem como a gente retornar atrás, não. Agora, a gente tem um problema de base também, que é importante a gente trazer, né, de educação mesmo, no Brasil especialmente. A gente precisa trabalhar essas questões, porque uma educação frágil acaba também possibilitando você continuar sendo submisso, continuar apenas recebendo ali do que vem, né, de outros países. Você vê que a pandemia, ela acelerou muitos processos, né, Nelson? Assim, as coisas mudaram muito, O curso online era caramba, uma coisa que muito, o Brasil não né, estava muito. preparado e foi obrigado a... Exatamente. Eu não sei se a IA estaria nesse estágio também, apesar de já termos aí em torno de 5 anos, né? 5, 6 anos passados a pandemia, e a gente está vendo essa evolução, mas eu não sei se a IA estaria nesse nível de evolução também se não fosse a pandemia. Então, há impactos ainda muito profundos que a gente ainda vai sentir a partir desses movimentos que aconteceram. E essa ideia, essa necessidade de evolução é o que eu falei, assim, nós somos uma sociedade de consumo, então, enquanto a gente está falando de documento digital, de extração de dados por IA, as pessoas já estão falando da computação quântica, né, que já tem um tempo também sendo discutida, que não sei se vai vingar ou não, eu acredito que sim, eu acredito que é o próximo movimento. A gente viu algumas situações que poderiam ser mais impactadas, ser, digamos, mais consolidadas, como o metaverso, por exemplo, que, né, parecia ser uma coisa que viria para ficar, acabou sendo um projeto meio, né, enfim, meio que sucumbiu a essa nova realidade da IA, mas eu acho, assim, não tem nem como a gente prever o futuro. O que a gente pode ter a certeza é que não para por aí, né? Que a gente está vivendo uma situação agora, a gente tem que saber utilizar isso, saber aproveitar, não deixar as coisas passarem por nós sem a gente opinar, sem a gente criticar, sem a gente tentar melhorar. Acho que esse é o ponto. E o que vem pela frente, cara, a gente falar de futuro é assim, extremamente incerto, preocupante, sim, eu diria que para a grande maioria dos profissionais que estão hoje no mercado de arquivologia e biblioteconomia, se não se adequarem, se não buscarem esse conhecimento, se não buscarem atualização, vão ter muitas dificuldades de posicionamento no mercado. Que não basta tu saber usar, né? É como aquilo que tu falou no começo, a questão da curadoria, né? Não Sim. basta tu saber usar, porque usar qualquer pessoa lê a Uhum. instrução ali vai saber usar. Tu tem que ser capaz de, na tua chefia, no teu trabalho, para os teus clientes, tu tem que saber analisar a característica daquela instituição, qual que é a melhor IA para o teu ramo de trabalho, para a tua o ramo que tu atua, qual que é a melhor IA? Qual a IA que melhor se adequa? Como que está o resultado da IA no teu campo de atuação? Seja direito, arquivologia, biblioteconomia, o quanto a IA está desenvolvida ali e o quanto tu pode acreditar cegamente naquele resultado, né? O quanto tu pode automatizar o processo e não precisa de revisão. Um exemplo assim que sempre eu gosto de dar, que era uma pergunta, eu até publiquei ali no Bibliovagas, está no perfil do Bibliovagas ali, rolando as publicações. Uma pergunta simples que eu fazia de teste, né, é qual estado brasileiro não tem a letra A no nome, né? Então a resposta é Sergipe. O único estado que não tem a letra A no nome é Sergipe. De 5 IAs, apenas 2 acertavam. Mas por que eles erravam? Primeiro ponto é que as IAs são desenvolvidas em inglês. Então, elas têm uma dificuldade em entender o nome, porque a IA, ela lê o nome, né? Não só reconhece a história, ela lê o nome. Sim. E outra pegadinha que tem nessa pergunta é o não tem. Que o não tem é uma coisa de fala de brasileiro, né?
Porque na lógica de programação seria existe ou não existe, tem Sim, ou não tem. perfeito. E a forma como é feita a pergunta engana a IA. É claro que Sim, depois, com o tempo, como foi uma pergunta que estava todo mundo fazendo, sim, eles resolveram esse problema. Mas isso que é importante entender, qual que é a limitação da IA e aonde ela pode ter erro. Para isso, tu tem que entender um pouco de programação, um pouco de sim, linguagem e saber interpretar. O Raimundo aqui fez claro. mais uma pergunta, deixa eu ver. Esse é um grande. O perfil do Raimundo é um perfil que está tendo muito comum na nossa área de economia, Papo. Não sei se Aham, acontece na arqueologia, que ele é bibliotecário, mas nunca atuou na área, quer dizer, só como sim, bibliotecário. Então, é aquela dificuldade que tu tem de sair de estudante para profissional quando sim. tu nunca atuou diretamente na área, né? Tu nunca Uhum, teve, sei uhum, lá, um arquivo na mão e teve que decidir se sim, posso eliminar ou não, entende? Porque uhum, uma coisa é a teoria da universidade, né? sim, sim, com certeza. Tem muitos, sim, profissionais da arqueologia e é, tem essa questão de espaço, também essa discussão que, para mim, a gente também vai passar por uma grande transformação nesse processo. Você tem questões corporativas aí, os conselhos já bastante consolidados, mas, cara, assim, me preocupa também essa parte, sabe? Porque a gente está vivendo um momento de extrema busca por perfeccionismo, por produtividade, em detrimento, assim, do desenvolvimento humano, pessoal. Então, assim, um profissional que se forma agora, ele para encontrar oportunidades de mercado mesmo para aprender, cara, tá cada vez mais difícil, hein? Eu tenho essa impressão. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, para o pessoal mais novo que está vindo aí, que o que a empresa quer ou o cliente quer não é o teu diploma, não é o quantas pós tu tem, Exato. se tu tem mestrado ou doutorado. O que a empresa quer? A empresa quer que tu resolva o problema dela. Ela tem Exatamente. um problema, ela tem o resultado. Se tu fez arquivologia, biblioteconomia, direito, pedagogia, educação física, balé, é claro Exatamente. que tem casos que a legislação não permite Tem, quem não tem aquela exato, graduação, mas não tô entrando nesse ponto da tem, legislação, que várias profissões têm conselho profissional, e tem. se tu não tem a formação, tu não vai poder fazer Não vai aquela poder. atividade. Uhum. Mas, em primeiro ponto, o que a empresa quer é tem um problema, tem uma necessidade, qual é o profissional Exatamente. que resolve isso? E ela vai atrás do profissional. E o que a E gente aí, se a pessoa não precisa, tiver experiência, né, Nelson? Assim, né? às vezes a experiência você pode obter. Eu vejo muita gente esperando um emprego bom dos sonhos, ou tentando um concurso ali, esperando um concurso abrir. Mas para ter experiência mesmo, você pode começar do voluntariado, você pode começar participando de algum projeto de pesquisa como bolsista desde a faculdade, saindo da faculdade, correr atrás de alguma empresa que esteja fazendo um serviço e ganhar até menos, sabe? Ou até nem não ganhar. Eu vejo muita gente assim deixando vagas passarem porque o salário é pequeno, tá? Mas se você é um profissional novo, eu entendo que assim, claro que eu não vou julgar qual é a demanda financeira que cada um tem, mas eu digo que você precisa ter experiência, você precisa ter prática, aprender com as pessoas, em projetos que já estão acontecendo. Então, para mim, essa busca também do profissional, que tem a ver com proatividade, nesse sentido, eu participei de trabalhos como voluntário e em algumas frentes até hoje eu participo. Eu aprendo e eu gero network para poder conseguir coisas maiores. Né? Então, acho que isso daí faz todo sentido também, você abrir a mente para oportunidades que, às vezes, ao seu ver, financeiramente não vale a pena naquele momento, mas que podem abrir boas portas no futuro. O próprio caso aí do Raimundo, que está conversando aqui com a gente, esse trabalho que ele colocou ali, que ele vai
ajudar uma colega a organizar um acervo particular, Sim, uma sim, pessoa, é uma forma dele entrar no mercado do trabalho. O com que tu certeza. precisa fazer? Tu precisa documentar bem esse trabalho. É claro que tem que pedir Sim. permissão para o dono do acervo para Uhum. tirar fotos e coisa, né? Mas tu faz aquela apresentação, o antes, o depois, o que tu Sim. entregou, o que tu utilizou, isso aí vai de portfólio, que é uma coisa que eu coloco muito para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, né? Quando tu Uhum. vai conversar com uma empresa, com uma cliente, ou até numa entrevista de emprego, tu tem que mostrar os resultados que tu alcançou Exato. ou que tu é capaz de alcançar. Porque As provas, diploma, eu né? brinco sempre que diploma conta para processo seletivo e concurso. Tu faz Sim, a prova, aí na hora de tu se classificar, vai ganhar o que tiver mais diplomas, mais coisa. Agora, no exato. mercado de trabalho, para tu ser contratado, o que vai pesar é a tua experiência ou a capacidade que tu tem de demonstrar que tu consegue resolver aquele problema. E uma coisa ali outra coisa que o Raimundo perguntou ali, essas tabelas auxiliares, Raimundo, a tabela FA, a tabela Cutter, tanto a CDU como a CDD, eles não têm aplicativos, eles não são pagos em si, tá? O que acontece normalmente é que eles têm publicações. Então, a tabela FA, se eu não me engano, tem um livro com da Almeida Prada, a autora é Almeida Prada, eu acho que ela já faleceu, mas tem um livro dela. A tabela Cutter, tu consegue várias edições na Uhum. internet. A CDU tem uma versão online gratuita. Então, quase todas o código de catalogação anglo-americano que a gente utiliza, ele tem impresso também, é bem caro o impresso, mas tu consegue em sebos ali, tu consegue comprar. Então, tu consegue as informações necessárias. Algumas gratuitas, outras não, mas nada não é uma coisa tão cara, Sim. né? E mesmo a IA é gratuita no básico, no simples, né? Se tu for Sim. desenvolver alguma coisa lá, sempre vai ter um plano de dados, um plano lá que tem um valor que precisa ser pago. Porque eu sempre brinco que informação gratuita, desconfie. É. Porque Desconfie assim, porque... às vezes, assim, por exemplo, a gente, né, eu faço muitos eventos gratuitos e, por exemplo, o Bíblia Online agora vai ser um evento gratuito. É um evento que você tem um conteúdo muito bacana, mas é um turno só, digamos, né? Você tem é a quantidade de tempo, não é porque a gente não quer apresentar mais informação, porque a gente quer esconder o jogo, nada disso, mas é uma questão mesmo de tempo. Você tem um evento que nós vamos ter dois especialistas, o Alisson de Castro, o professor Luciano, que vão trazer temas de automação de inteligência artificial. Maravilha, só que são 3 horas só. Não dá para explorar em 3 horas o que você vai poder explorar numa oficina, às vezes, o dia inteiro. Então, aí você vai fazer ela paga, um evento pago, porque, claro, você tem que remunerar as pessoas, mas você, aí sim é um bom gratuito, né, Nelson? Porque tem Né? aqueles que você realmente tem que desconfiar, porque o cara está oferecendo e não traz uma qualidade nesse trabalho. Então, eu falo muito isso, assim, eu consumo muito conteúdo, seja pago, seja gratuito, eu faço muita coisa e eu não, assim, a qualidade que eu uso às vezes no gratuito é até maior, eu me preocupo às vezes até mais com o conteúdo do que com o pago, porque eu sei que as pessoas que estão ali, elas estão dedicando o seu tempo e tem também algumas crenças em relação a isso. Ah, não vou porque é gratuito, às vezes acaba nem valorizando o conteúdo. Então, eu vejo isso também. A gente tem hoje, muito acesso à informação, é um excesso, e é por isso também que é importante a gente, nesse sentido, né, do profissional, trabalhar voltando a falar de curadoria, mas também da organização do conhecimento, da informação, para que realmente ela seja utilizada, seja bem recuperada, seja dinâmica, né? Então, tá aí o convite mais uma vez, né, Nelson, para que vocês É, participem desse evento.
Mas quando eu comentei do cuidado do conteúdo gratuito, é claro que não é o que a gente divulga, nem que o Sim. Pablo divulga, né? O que eu Aham. vejo muito que tem por aí é aquelas chamadas assim, sei lá, aprenda É. oratório, aprenda a vender, aprenda não sei o quê. Isso, Tu vai isso. assistir o cara, a pessoa fica uma hora falando, não entrega conteúdo nenhum, só, Exato. vende, só mandando o link para o curso Sim. pago, né? É, Então, a exatamente. pessoa prende a tua atenção, diz o que vai entregar, mas não entrega nada, né? É, Então, é esse isso. cuidado que eu tenho, né? Exato, E, a, exato. o que a gente está preparando para 11 de março, né? Então, quem depois se interessar, é só entrar no perfil do Bibliovagas aqui, ou no do GDI do Pablo ali, vai ter o link de inscrição, ou pode, ou quem assistir aqui depois pode enviar mensagem para mim direto aqui, que eu mando o link, né? Então, 11 de março ali, a gente está planejando esse Bíblia Online gratuito, né? Se a pessoa quiser, pode depois solicitar um certificado, né, Pablo? Que aí vai Sim, ter um valor, mas o conteúdo do Bíblia Online vai ser gratuito. A gente vai entregar muito conteúdo de valor nesse evento gratuito, e depois as pessoas que quiserem desenvolver um pouco mais, aí vai exato. ter a oficina, que, como o Paulo falou, necessita de mais tempo, e a gente está procurando desenvolver algo que seja realmente prático, né? Que seja uma Sim, oficina, que a gente desenvolva exatamente. alguma coisa. Não, não prometo, Raimundo, que a gente vai entregar uma IA para classificar livros, tá? Não posso prometer isso, porque que é É, o Luciano, o instrutor, né? Eu até estou trocando algumas ideias com ele do que a gente pode preparar, mas não tenho a pretensão de entregar uma IA pronta, né? O que a gente sim. vai procurar Mas os fazer exercícios, né? Tentar envolver realmente a turma, tentar fazer com que quem participe interaja, possa é, ali entender e praticar, colocar a mão na massa, né? e, e Isso é importante. consiga, e consiga, consiga desenvolver alguma coisa, né? Exato. Não, para não ficar aquelas propagandas enganosas, né? Não é uma oficina de IA que tu vai desenvolver a tua e vai sair com o aplicativo pronto. Não, não é isso. O que a Sim, gente sim. pretende é, num período de tempo curto também, né? Apresentar as ferramentas e como se desenvolve e chegar o mais Exato. próximo possível a um desenvolvimento, né? Aí a gente vai ver Exatamente. o quanto que a gente consegue entregar. Mas não é a IA do Raimundo, né? Isso aí não. É isso aí, então, né, Nelson? Convite Uhum. feito. A gente ainda vai fazer algumas outras lives, trazendo temáticas, também no YouTube, para que a turma possa participar. Aqui no Instagram vai ficar gravada, então vocês, por favor, compartilhem também com um colega, com um amigo, divulguem, por favor, o evento. A gente quer fazer realmente um dia 11 de março, em homenagem ao Dia do Bibliotecário, né, que é 12 de março, fazer um evento de qualidade, um evento que realmente gere transformação para vocês, gere um impacto e que vocês possam utilizar na prática no dia a dia. Então, convite feito, participem do Bíblia Online 2026. Agradecer a todos que assistiram aqui a gente, que participaram, que perguntaram. Se tiver aqui, a gente tem mais uns minutinhos ainda. Se tiver alguma pergunta aí, Sim, alguma coisa aqui, exato. né, vamos ficar mais alguns minutinhos. Que o Pablo é um cara muito culpado, né? Quando não tem as coisas, tem as viagens ainda, né? Ah, mas ocupado hoje está você, que eu sei que você ainda tem uma live com o Alisson mais tarde, É, 9 horas, falando sobre IA, sobre mercado, né? Sobre o profissional, não é isso? uhum. E uma coisa que eu gosto de dizer, que não tem, quer dizer, pode ser que tenha, mas do que eu conheço do meu relacionamento, não tem cara mais conectado, mais online do que o Pablo. Mas mesmo assim, ele tem o cliente que quer ele presencial. Sim, com Então, certeza. então Verdade. o digital não acabou com o presencial. É, Só que, verdade. claro, o perfil do Pablo é um perfil de consultor, é um Uhum, perfil de análise. Não é sim. o chão de fábrica que vai ficar É, pegando a folha para fazer a digitalização, né? Não, é o estratégico, né? Você é trabalhar com a parte estratégia. estratégica.
Mas Esse é um mesmo, ponto mesmo importante na também, viu, função. Nelson? Muito bom você trazer isso, porque É, eu acho que faltam profissionais da nossa área com esse perfil estratégico, assim, sabe? Seja para usar IA, automações, ou até mesmo o planejamento de projetos de transformação digital, digitalização, no geral, é preciso realmente ter esse conhecimento. Eu não sou o cara de implantar software, eu não sou o cara que vai colocar a mão na massa para desenvolver um código ou para trazer. Assim, eu uso inteligência artificial até acho que menos do que eu deveria. Eu uso muito mais o Chat GPT. Eu tenho conta paga já há algum tempo, me adaptei, então dificilmente eu abro ali o Gemini do Google, ou a Manus, ou o Copilot. Conheço, já fiz uma pesquisa ou outra assim, mas eu confesso que assim as outras inteligências artificiais de vídeos, né? Enfim, de outras áreas, porque cada dia são desenvolvidas dezenas, quiçá centenas de IA, enquanto a gente está conversando aqui, outras estão sendo desenvolvidas. Hoje mesmo saiu uma nova versão, né, da dona do CapCut, do TikTok, né, uma versão para vídeo, que assim, cara, tá fantástica, realmente não dá para distinguir que é um vídeo feito por inteligência artificial. Não dá mais para você distinguir. Isso vai ser comum a cada tempo. A gente está no período que vai chegar a eleição, então a gente não sabe se quem está falando é inteligência artificial, que não é. Tem muitos vídeos já de IA que você não consegue distinguir, né? eu brigo aqui em casa aqui que eu já digo, pessoal, a gente já tem a nossa palavra de segurança, né? Então, se eu É, receber um vídeo, alguma coisa ali, já tem a palavra de segurança que eu vou perguntar ali para sim, saber se é verdadeira, que é nem mais um vídeo, né? É a transmissão, é sim. online, né? Exatamente, exatamente. Isso é bom, viu? Isso é muito bom. Eu vou fazer isso com minha mãe, porque minha mãe está caiu num golpe aí essa Não, semana, caiu em tá muito outra sério, semana tá muito sério. retrasada, enfim. Eu acho que é importantíssimo mesmo ter essas combinações, porque, cara, assim, quem sabe se não é uma IA que está falando aqui com você, você está achando que é papo, porque hoje tem jogo do Bahia, né? Hoje, 9h30, tem Bahia e Vasco, no Rio de Janeiro, mas eu vou dar uma parada para assistir, então, se fosse 7 horas da noite o jogo, eu acho que era o minha IA que estava aqui, né? E o que eu queria colocar aqui para o pessoal, que por que eu me referia ao perfil do Pablo, que é o perfil que os bibliotecários e os demais profissionais que estão nos assistindo têm que procurar desenvolver. É claro que tu não consegue se formar na faculdade e ter um perfil de consultor como o do Pablo, Sim, mas é isso que as pessoas têm que aprender a desenvolver. Tu saiu do que eu chamo do chão de fábrica, que é o cara que se forma bibliotecário sim, e vai atuar na biblioteca escolar, na biblioteca universitária, que vai ficar o atendimento no balcão, sim, que vai fazer ali, que é o inicial da profissão, que não tem nada de errado sim, quem continua fazendo isso, sim, mas sim, é a ação mais próxima de ser substituída por uma IA ou por uma automação, que é o com processo certeza. repetitivo. É claro que sempre vai ter aquela questão de pesquisa que vai precisar de uma atenção Sim, maior, mas é uma coisa pontual. O do dia a dia, a IA vai substituir. vai Só que fazer. para tu chegar nesse ponto de consultor, e mesmo o consultor continua tendo que ir presencialmente, é claro que Sim, muitas das coisas que tu poderia fazer por sim, videochamada, filma ali, mas sim. a pessoa quer o. Quer, Isso que é importante as pessoas entenderem, que o ser humano ainda é importante. com Então, certeza. é o que as pessoas chamam das soft skills, né? Então, Sim, sim, a com tua certeza. habilidade de se comunicar, de ser Aham. simpático, de interagir, tudo isso conta muito. Conta demais Além do para teu mim. pensamento. Para mim, se você me perguntasse qual é a principal habilidade de um profissional, eu diria para você que é a capacidade de se comunicar. É porque assim a comunicação tanto para ouvir quanto para falar. Porque a comunicação ela traz segurança nas relações, né? Ela traz o que você falou, é a questão de você ter a empatia do outro, é você se sentir seguro para realizar determinada ação, é você ter tranquilidade de que alguém que tem uma experiência,
que tem uma vivência maior, vai poder te ajudar, mas se você não tiver essa capacidade de se comunicar, de olhar nos olhos, de passar essa segurança, muitas oportunidades acabam deixando de acontecer. Então, eu também faço sempre essa sugestão para os profissionais que desenvolvam, porque é algo que não é que nasce de você, né? Nato, tudo bem que tem uma pessoa ou outra que tem uma habilidade maior, mas é algo que é treinável, é algo que com repetição, né? Quantas lives, Nelson, a gente fez antes para poder ter hoje uma tranquilidade de estar aqui abrindo e falando, né? A primeira live, nossa senhora, era horrível, era gaguejar, era uma vergonha, né? Hoje, assim, hoje eu tenho uma tranquilidade de fazer isso e cada dia a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente repete, mais a gente... Não é que diz que a repetição leva à perfeição, né? Perfeição acho que é demais, mas a repetição realmente leva a um estágio profissional de segurança, de solidez, como eu não vejo em qualquer outra coisa que a gente faça, com estudo, com conhecimento. Se eu ficar estudando 10 anos, livros e livros, eu vou numa palestra, mas se eu não tiver essa capacidade de me comunicar, eu vou travar. Quantos professores tem aí que a gente não consegue aprender com eles, né? E essa é a principal diferença de um tratamento de ser humano com a IA. Todo mundo já deve ter atendido por IA no banco, na companhia telefônica, que aquele chatzinho ali é tudo IA. Tu faz a pergunta e ela diz assim, eu não entendi sua questão. Ou dá uma resposta que não te satisfaz. Aí tu repete a pergunta, ela repete a resposta, ou diz, eu não entendi sua pergunta. E tu repete a pergunta, ela repete a resposta, e aí tu fica naquele loop que tu fica louco até o momento que a programação sai e vem um ser humano, e tu faz 2 perguntas, ele te responde e está solucionado. Exatamente. Então, a IA entra num loop que ela não tem a empatia e ela não tem a experiência pessoal para dar a resposta que está fora do manual. Que está fora do manual. Exatamente, fora do manual, fora das regras, exatamente. Então, tem situações, isso aí a gente passa no dia a dia, tem situações, sei lá, eu quero a segunda cópia da minha conta, mas eu quero que seja enviada para o e-mail. Ela não entende isso, ela diz, a cópia do seu e-mail é aqui, mas eu estou num local que eu não tenho acesso, entende? Ela não entende isso. Ela vai naquela lógica e só quando entrar um ser humano, ele vai ouvir o que eu estou dizendo e vai entender o que ele quer realmente na programação normal não está, e aí ele vai dizer se ele consegue ou não, e ali tu encerra. Mas é algo que a IA ainda não tem, e eu acho que dificilmente terá, essa capacidade do ser humano de entender o teu questionamento. O questionamento fora do padrão, né? Fora do protocolo. Exatamente. E você criar essas correlações, né? Você trazer, enfim, vivências, não é o caso. A gente precisa realmente continuar nosso caminho, fazer a nossa parte, ser protagonista, para que essa IA ela seja para o bem. Apesar da gente saber que muita gente vai utilizar para o mal, mas a gente fazer a nossa parte. Acho que esse é o ponto. É que a tecnologia, é o que eu sempre digo, a tecnologia veio para ficar, não adianta brigar com ela, e o que nos cabe é aprender a usá-la, e usá-la por nosso bem profissional e para o bem da sociedade, né? Sim. Tá ok? Então, obrigado, Pablo. Obrigado, Nelson. Valeu, meu amigo. Estaremos juntos aí no Bíblia Online, hein? 2026. Isso, obrigado a quem nos assistiu. Siga o Pablo aí, quem não segue, por acaso, se é possível ter gente que não siga ainda o Pablo. Siga ele aí, continue aqui no Bíblia Vaga e vamos conversando e desenvolvendo aí. Um abraço aí, boa vitória pro Vitória aí. Tá fora, rapaz. Bahia, bora Bahia. Vou colocar essa palavra-chave aqui, bora Bahia. Vai ser já falei aqui direto, vou falar com minha mãe, com todo mundo. Bora Bahia tem a ver com é a nossa chave. Obrigado aí, um abraço, amigo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.